Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E na nossa última reflexão, comparamos a batalha de Israel contra Ai sob a liderança de Josué, com a batalha de Israel contra os Amalequitas, sob a liderança do rei Saul, e vimos o quanto a obediência ao mandado do Eterno é fundamental para que não venhamos a ganhar uma guerra e ao mesmo tempo perdermos o reino. Hoje vamos ver outro detalhe relevante nessas duas histórias. Josué capítulo 8, versículo 23 nos diz: Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Se compararmos com a história de Saul, temos em 1 Samuel 15:8: Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Que interessante! Ambos os reis foram tomados vivos. Mas aí que está. O que aconteceu de diferente na história? Bom, em Josué capítulo 8, nós vemos que o rei foi tomado vivo para ser trazido perante o próprio Josué, que cumpriu a ordem do Eterno, e o texto diz lá no verso 29: Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. O rei de Ai não foi poupado. Josué cumpre a ordem de Deus ao enforcar o rei. Já no caso de Saul, o que ocorreu? 1 Samuel 15, versículo 9 diz: E Saul e o povo pouparam a Agag. Aí lá no fim do verso diz: Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Em Purim, ao celebrarmos a festa e lermos o livro de Ester, ali consta o nome de Amã, o Agagita, inimigo dos judeus, descendente de Agag, que era o rei dos Amalequitas, justamente aquele a quem Saul preservou. Saul se achava na condição de determinar o que era desprezível, o que merecia ser destruído e o que poderia ser preservado. E pior, quando o profeta Samuel chega e o questiona, veja o que a Bíblia diz lá no verso 19 e 20 de 1 Samuel 15. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Quantas vezes nós vemos pessoas que simplesmente se acham servos do Eterno? Quando indagados sobre esse ou aquele mandamento da Torá, a pessoa simplesmente diz: isso não é importante, é para o tempo de Moisés. Ou, eu achei que era melhor fazer assim. E agem exatamente igual a Saul, acreditando que sabem o que é melhor. Definitivamente não sabem. O Talmud, no Tratado de Pirkei Avot, capítulo 2, a Mishnah de número 1, nos diz: Procura ser tão escrupuloso no cumprimento de uma obrigação pouco importante na aparência, como na realização de um preceito importante, pois ignoras a recompensa concedida a quem as cumpra. Compara a perda que te pode ocasionar a prática de uma boa ação com a satisfação íntima do teu dever cumprido. Compara também o prazer passageiro do pecado com os desgostos que dele derivam. Normalmente é isso que ocorre quando as pessoas não param para refletir se o descumprimento de um mandamento vai lhes causar tal e tal dano. E aí elas descumprem porque acham que simplesmente isso é melhor para elas. A desobediência de Saul lhe custou o trono. Por outro lado, a diligente obediência de Josué o conduziu ao mérito de construir um altar ao Eterno e a escrever em pedras uma cópia da Torá que o Eterno deu aos filhos de Israel. Que sejamos na nossa vida merecedores de alcançarmos uma coroa incorruptível diante do Eterno, através do zeloso cumprimento dos mandamentos e da bondade de Hashem através do sacrifício do Mashiach, mas saibamos também valorizar cada momento diante do Senhor, tendo diariamente ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.